Vidas negras importam. A palavra preto em branco. Lilian Paula Serra de Deus. Como se escreve a palavra preto? A revelia da folha de papel em branco, a revelia de muitas páginas em branco da história, história que não conta, história não contada, história que desconta séculos e séculos de omissão. Como se escreve a palavra negro? Tinta preta sobre o papel branco? Tinta branca sobre a pele negra? Trilho claro sobre a voz de Anastácia amordaçada? Tom escuro que resiste ao time branco? Tom negro tingido de branco? Quem descolore os fatos? Para que maquiar a história? Quem desmancha a palheta? Por que preterir a aquarela em nome de uma única cor? Como se escreve a palavra preto? Tinta preta que rasura a superfície branca? Sobram tintas ou faltam cores? Por quantos séculos? Até que século? Até que sequem as tintas? Até que escorram as feridas? Ferida em branco e preto? Ou ferida em preto e branco? Ferida sobre preto? E depois? Apartam-se as cores? Quem sabe um dia a palavra em cores e não mais preto ou branco? A palavra em preto e branco, linha Paula Serra e Deus. Salve, meu nome é Plínio Camilo e hoje eu tenho o prazer de apresentar Nota de Escurecimento Kizumba. E eu ofereço isso a Kizzy de Paula Guiar, a Josinha Cunha e a Sheila Martins. E hoje eu tenho o prazer de conversar com Clarice Campos e Virgínia Moraes. Salve, Clarice, salve, Virgínia, bem-vindas. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito agradecido, queridas. Comece já. Chegou, Virgínia? Chegou, Clarice? Vai. Vamos nos apresentar, por favor. Ah, bom, boa noite, sou Virgínia Moraes, carioca, nasci na Baixada Fluminense, moro na Zona Oeste do Rio de Janeiro, tenho 52 anos, sou professora aposentada das redes municipais e estaduais do Rio, tenho licenciatura em Pedagogia pela UERJ, bacharel em Teologia Livre pelo CEPADEB, sou especialista em literatura infantil e juvenil e especialista em literatura brasileira de autoria feminina pela Cândido Mendes. Tenho um curso de extensão em História, Patrimônio e Educação sobre o meu bairro, o bairro de Santa Cruz, pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. Sou atriz, poeta, escrevo crônicas, sou mãe. Mãe de 3 filhos, 2 cachorros, 9 gatos. Estou aí para a gente conversar. Beleza. Clarice, por gentileza. Boa noite, Virgínia. Boa noite, Plínio. Em primeiro lugar, muito obrigada, tá, pela oportunidade de estar aqui nessa conversa. Eu sou Clarice Campos, eu sou mãe da Vitória Ariel, eu sou capoeirista, violeira, faço parte de uma orquestra de violas e atualmente sou doutoranda em literatura comparada. Sou pesquisadora de narrativa de escritoras negras brasileiras. Eu sou mestra em memória e acervos e sou especialista em literatura infantil e juvenil, literatura brasileira de autoria feminina e em filosofia. E eu sou professora há muitos anos mesmo. Eu me formei em 1982 e durante 40 anos eu dei aula durante muitos anos em redes públicas do Estado do Rio de Janeiro, em escolas de classes populares, né? Então, desde a educação infantil até o Fundamental 2, e atualmente eu dou aula em turmas de pós-graduação de literatura infantil e juvenil e literatura brasileira de autoria feminina, com disciplinas ligadas à questão racial e à memória. Tá? A literatura, representatividade negra na literatura infantil e juvenil e memória a partir das narrativas de Carolina Maria de Jesus. Então,
eu estou muito feliz de estar aqui. Estamos todos, né? Então, assim, já vou trazer todo mundo, estamos todos aqui para essa conversa. Então, aí já tem isso para a gente poder conversar. O que é isso? O que é essa literatura, principalmente assim, voltando nesse olhar que a gente tem, essa literatura negro-brasileira, o que ela tem a ver com essa memória? Por favor. Clarice, Ah, Clarice é a então, professora. é, eu sou uma professora apaixonada por livros e histórias, e eu sou uma leitora desde sempre. Eu fui uma criança leitora. A minha família é muito feminina, uma família pequena e feminina. Principalmente, eu tenho muita recordação da minha mãe e das minhas tias, a irmã da minha mãe e a irmã do meu pai, todas três, muito leitoras. E eu acompanhava minha mãe, que era empregada doméstica, nas casas das madames. Né? Então, aquela coisa de ter que ficar ali meio que invisível, né? Aquela criança quieta, que na realidade não é quieta, ela é silenciada. Então, o livro era muito meu companheiro. Então, eu ficava ali naqueles quartos de empregada o dia inteiro sem atrapalhar ninguém. Não mexia em nada, eu ficava ali com os meus livros, com as minhas histórias. E, por ser assim, eu tinha acesso também às bibliotecas das casas da madame, né? Aquelas bibliotecas, às vezes, até mesmo só para exposição, né? Para enfeite, mas eu usava como leitora. Só que, embora o meu repertório de leitura fosse bastante amplo, eu não me via representada ali naquelas histórias que eu lia, Sim. né? Nem do ponto de vista social, nem de gênero, e nem de raça, muito menos ainda. Então, como professora também, durante bastante tempo, e depois professora de sala de leitura também, eu também ainda não tinha um material muito vasto, então eu inventava as histórias com os meus alunos, a maioria de classes populares, é uma população majoritariamente negra também. E só depois da implementação da lei, aí depois a gente começou a ter um acervo que atendia, né, a questão da representatividade, que é uma questão, para mim, bastante importante. E aí, como professora de literatura, a gente começa a prestar atenção também, não só na presença dessas personagens ou da autoria negra, mas de como essas personagens estão aparecendo, porque não é somente ter personagens negros, né? A gente não vai estar contemplado assim, mas como eles estão, se eles estão num ambiente limpo, se eles têm sonhos, se eles têm uma relação de família, né? Como estão representados ali, para que nossas crianças todas se sintam representadas e felizes com a literatura. E a literatura é uma arma poderosa na questão do racismo, né? Contra o racismo. Para mim, a literatura ela é fundamental, é uma arma poderosa para a gente estar em movimento e para a gente modificar, porque a gente tem a legislação, que é uma ferramenta importante, mas é importante a gente ter movimento, a gente ter mudança, né? E a literatura é ela capaz de provocar mudanças. Com certeza. É, Virgínia. dentro disso, é muito importante a educação literária, né? Ensinar as pessoas que trabalham com literatura a, a utilizar esses livros e como alcançar as crianças e os jovens, né? E falando de literatura infanto-juvenil, falando de mulheres também. Então, a pós-graduação, para mim, como aluna, né, eu tive a oportunidade de estar com a Clarice nas duas pós, tanto na de literatura infanto-juvenil, ela era de uma turma, eu era de outra. E na de literatura brasileira de autoria feminina, a gente foi colega de classe. Então, assim, a gente vai, eu pelo menos, aprendendo um outro olhar, me enxergando como não somente alguém que faz, mas alguém que tem direito a fazer, direito a falar, direito a estar. Eu trabalho diretamente com as crianças, apesar de estar aposentada, com educação literária. Eu, 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 eu ganho livros, eu faço limpeza desses livros e faço os livros chegarem a crianças que não têm acesso a livros. E eu não só faço isso, a gente conversa, a gente discute, e é muito interessante a mudança
prática que acontece na vida desses pequenos leitores, né? Através da entrada de um livro, quando ele olha, eu estou no livro, esse personagem parece comigo, né? E esse é muito importante, é se enxergar dentro daquele texto e perceber que, poxa, a minha vida não parece uma história de novela, ou daria uma ótima novela. A minha vida é uma vida como a de outro qualquer ser humano que vira arte na mão de um artista. E somos nós, que são vocês, né? Que é isso. Mas o que é interessante, Clarice e Virginia, é assim: uh, essa questão que, graças à lei, a gente descobre que por muito tempo a gente, como diz o texto, a gente foi encoberto, não sabia. Então, haviam escritores potentes escrevendo uma literatura feminina. Não vamos de longe, tá? Vocês estão no Rio, eu estou em São Paulo, aqui em São Paulo, e a gente não sabia que estava no Rio, que elas estavam escrevendo. Né? Então, isso que é uma loucura. Então, a gente fica, por muitas vezes, todos nós ouvimos, ou até alguns de nós falamos, não tem nada escrito. Não, tá uma moça, tá uma mulher lá no fundo, né? Tá Jenny Guimarães escrevendo coisa, tá Conceição, tá Carolina. E agora, o que ajuda, a gente tá arejando e tá estudando isso. Isso que é importante, né? Exatamente, porque a literatura ela não está apartada da sociedade, ela faz parte da sociedade e reflete o que está posto, né? E a nossa sociedade, né, ela é forjada a partir, né, da escravização, né, de um longo período de escravização de pessoas negras e do patriarcado. Isso vai estar refletido na literatura, indicando que algumas pessoas não estão autorizadas a expor as suas narrativas. Então, quer dizer, eu fiz a Faculdade de Letras na década de 1980 e eu não estudei nenhum autor negro, a não ser o Machado, né? Que, na realidade, na época nem era negro, né? A gente não era reconhecido como um autor negro. Estudei poucas mulheres e mulher negra não estudei nenhuma na graduação. E é como você falou, que a gente produz literatura desde sempre, né? Desde sempre. Então, talvez por isso o meu interesse no mestrado em estudar a Carolina Maria de Jesus. Né? E, atualmente, aí eu fui buscar o anterior à Carolina, a Maria Firmina dos Reis, e o posterior, que é a contemporaneidade, com a Eliana Alves Cruz. Então, eu estou estudando mulheres negras em 3 séculos diferentes, fazendo esse recorte de gênero e raça. E é interessante como a Eliana, talvez, em alguns momentos, ela traz questões muito parecidas com questões que a Maria Firmina trazia lá, né? 1820 e pouco. Entendeu? Então, assim, a gente avançou e, evidentemente, que a gente tem que celebrar essas conquistas, e que não é dado, é tudo resultado de movimentos, né? A gente sabe disso. Né? Então, assim, não é modinha, né? Na realidade, porque quando fala que é modinha, é uma intenção, porque não existe neutralidade nada, é uma intenção de desmerecer o que está acontecendo, dos movimentos e tal, e não é isso. Mas a gente sabe que nós abrimos alguns caminhos, que alguns caminhos foram abertos. Já podemos parar, está tudo bem, está maravilhoso? Não, não está. Mas a gente já pode, né, entender que a gente vê autores e livros, né, com a temática negra nas listas dos mais vendidos, nas premiações, o que causa ainda, às vezes, alguns incômodos também, e a gente até sabe por quê, mas a gente tem a necessidade coletiva de nos mantermos em movimento. Não, com certeza. Quero olhar da Virgínia e falar dessas aí, porque eu tenho prazer de estar estudando. Fiz também. Vou repetir o que a Clarice falou. Não estudei escritoras negras na graduação, fiz letras. E aí a gente vê Ruth Guimarães, que publicou antes daquela história toda. Não, imagina. E ela é aqui de perto mesmo. Aí a gente vê a Inajá Caetano, que publica um romance na década de 60,
também nada se fala. Agora a gente está conseguindo. E aí a gente tem o afrofuturismo, Aline França, também romances interessantes aparecendo, quer dizer, a produção forte disso. E deve ter, com certeza, Clarice, com certeza, deve ter outros para a gente descobrir ainda, outras, né? Para a gente descobrir agora nesse garimpo. Isso que é importante. Virgínia? Esse avanço é, ao mesmo tempo, um retrocesso, né? A gente está precisando de pesquisadores que sejam estimulados a olhar e procurar para encontrar a nossa história e reafirmar aquilo que a gente está fazendo já há algum tempo. Eles não nos querem na faculdade, eles não nos querem na academia, eles não nos querem nos outdoors, e a gente está aí mostrando a que veio, né? A gente está aí e a luta, e é muito interessante porque se nós não nos apoiarmos, né? Se nós não acreditarmos no nosso potencial e nós não divulgarmos o nosso trabalho, né? Que é algo que eu acho que é interessante aqui. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro na zona oeste do Rio de Janeiro, e a gente chama de periferia, né? Então, o trabalho periférico é trabalho de formiguinha, né? Um levando o outro, um divulgando o trabalho do outro, um mostrando o trabalho do outro, né, na nossa pequena senzala, né, mostrando que a gente está fazendo cultura, a gente está fazendo arte e a gente tem história para contar, não é, não é mimimi as nossas dores, não é mimimi as nossas lutas são lutas de seres humanos, as nossas dores são dores de seres humanos e que precisam ser vistas e faladas e discutidas em rodas acadêmicas. Sim, sim. E nós não somos monotemáticos. Eu estou me incluindo, né? A gente não é monotemático, né? E como não somos monotemáticos, eu vou pedir assim um intervalo, né? Um intervalo para vocês mostrarem suas obras, né? Vamos lá, a gente está falando de outras. Vamos falar das nossas aqui. Clarice, Virgínia, quero que vocês, pelo menos, se vocês puderem ler alguma coisa de vocês, das lavras de vocês, seria interessante. Pode ser? Ok, pode ser. Clarice, eu vou ler uma poesia, vou apresentar um livro, depois eu passo a bola, ok? É, eu escrevo desde a minha adolescência, a escrita para mim ela é reveladora de quem eu sou, mas só depois da maioridade, né? Depois que eu cheguei aos 40, 50 anos, é que alguma coisa veio de fato a acontecer em termos de escrita. Eu participei de alguns concursos e eu tive uma poesia minha que entrou nos Sussurradores Poéticos. Eles são um grupo que passa pela rua com canos longos e sussurram nos ouvidos das pessoas as suas poesias. Isso, para mim, foi algo incrível. Eu entrei na seleção e 3 textos meus entraram, e um deles é: plantei um pé de ir e vir no solitário jardim das minhas ilusões. Germinou flor de idas e vindas, floresceu convicções. Mas aqui matutando, penso que plantei foi pé de vento. Quando acha que está aqui, já foi para lá. Você pensa que está lá, já não está. Pensando melhor, semeei foi liberdade. Esse, para mim, assim, é uma mostra de que somos semeadores, né, de alegrias. Então, eu vou mostrar aqui, minha primeira participação numa antologia foi no Cartas para a Esperança, que veio como resultado da FLUP. Eu entrei na seleção, participei da oficina, e uma das minhas cartas, ela entrou, e para mim foi um trabalho muito interessante, porque a carta que foi escrita aqui foi escrita para uma mulher que trabalhou com comunidade, que não morava aqui em Santa Cruz, mas veio para cá trabalhar com crianças de comunidade para fazer a diferença. E como eu me identifiquei com essa mulher, a Jessie Galvão. E aí, essa é a minha segunda antologia, também foi resultado de um concurso que eu participei, tem cartas para elas, também é epistolar, são mulheres escrevendo cartas
para outras mulheres. Assim, ter entrado para mim foi um motivo de muita alegria, foi onde eu conheci a Maria Luísa, né, que me indicou a estar aqui nesse momento, que eu sou muito grata pela vida dessa querida, e a gente se conheceu e houve uma troca e apoio, incentivo e crescimento. Minha terceira antologia foi Estação 67, Poéticas do Oeste Carioca, também fruto de um concurso, foi poesia, eu tirei o primeiro lugar, eu vou até, se me permitem estar lendo, professor cordelista. Eu não esperava ganhar, eu enviei no último segundo, encerrava meia-noite, 11h50, eu estava enviando a poesia, porque eu achei que não era uma poesia que valia a pena. E acabou que ela entrou. Se existe no mundo uma raça de artista que de tudo faz um pouco e do pouco um prato fundo, esse tal é o professor cordelista, que dá vida às agruras, em meio às amarguras, conta, canta e faz o fato. E às vezes nem sai no retrato. Faz o repente, trova, verso, apresenta ao aluno usando materiais diversos que desse mundo ele é cidadão. Não é apenas mais um, não. De norte a sul, leste a oeste, o cordelista professor, eita bicho, cabra da peste, vai se transformando muito sonho menino em artista e doutor. Mas para quem pensa que no cenário do mundo não passam de pano de fundo, quero trazer dos anos de outrora a memória, onde ser professor era motivo de honra e muita glória. Por isso é que hoje faço essa comparação do professor com o cordelista, buscando na emoção alargar as vossas vistas. Duas profissões nobres, precisando de alguém que cobre o seu reconhecimento. E o último que eu participei foi esse aqui, História, Patrimônio e Educação. Entrou um artigo do curso de Patrimônio que eu fiz coletivamente e eu escrevi junto com a minha filha. Para mim, uma honra, ela tem 22 anos, está fazendo turismo, e escrever junto com a minha filha, para mim, é algo que moveu, né? Porque eu sou 50 a mais. E as pessoas acham que depois que a gente envelhece, a gente não pode mais nada, a gente não tem como produzir mais nada. Então, eu estou produzindo e eu estou feliz a beça por causa disso. E perdão, viu, Virgínia, mas 50 a mais, 60 a mais, a gente produz mesmo, e até muito mais. Né? Isso é pura bobagem, né? Que acontece de acharem que 50 a mais não produz. Mas olha, parabéns, querida. Clarice, por favor. A gente não tem nem muito tempo para pensar na idade, né, gente? Porque tem tanta coisa para a gente fazer, resolver, escrever, né? E viver. Muito. Essa aqui, Minhas Memórias Literárias, também é uma coletânea de um concurso para professores do município do Rio de Janeiro. São as memórias dos professores com livros e leituras. Eu estudei em escola pública a vida inteira e eu tive excelentes professores. E com 62 anos, eu continuo tendo contato, inclusive, com a minha professora de sala de leitura. Tá? Eu tive uma professora excelente que me deu livros, e eu tenho livros que ela me deu de presente quando eu era criança. Você vê, né? Aí, durante a pandemia, eu participei dessa coletânea aqui, da Off Flip, com um texto de um amor, né? Da descoberta de um amor entre dois meninos. Eu não morei na favela, mas eu trabalhei durante 10 anos na favela da Maré e depois mais 5 anos na favela da Chacrinha. Então, eu conheço muitas pessoas nesses lugares, eu me formei como professora muito, né, nesses lugares, tenho muitos amigos, né? Então, eu Clarice, participei. Clarice, me desculpe, assim, nos localize, por gentileza, você falou desses Ah, lugares, a gente que fora do Rio, a gente pois é, a favela da Maré é um complexo de favelas que se estende por alguns bairros da Avenida Brasil, tá? Então é bem grande, né? E é uma
uma comunidade baixa, linear, tá? E bastante importante dentro do Rio de Janeiro pela localização, porque é muito próximo do centro e é realmente às margens da Via Expressa, que é a Avenida Brasil. Já a Chacrinha é aqui em Jacarepaguá, e ela também tem uma outra peculiaridade, que ela é cortada por uma via expressa pelo BRT, então ela tem dois lados. E é onde tem uma escola de badminton. Então, tem uma referência, tem atletas de badminton. Então, assim, é também um lugar muito, né, onde as pessoas produzem muito. Na favela muita produção intelectual, artística, muita coisa, muita produção mesmo. E eu trabalhei na época da implementação dos CIEPs, dos Centros Integrados de Educação Pública. Eu ajudei a fundar, né, essa escola idealizada pelo Brizola e pelo Darcy Ribeiro. Eu era diretora de um complexo de escolas da Maré na época, e era muito bom, porque era um projeto que previa a utilização de saberes locais. Então, a gente tinha os agentes educadores que eram, além dos professores, tinha os agentes educadores que eram pessoas da comunidade que tinha alguma participação artística e que ia lá no contraturno ensinar para as crianças. Então, assim, eu aprendi muito ali, foi uma formação para mim bastante importante para a minha vida. Bom, essa aqui é uma coletânea, né, de um grupo de mulheres, né, de Friburgo, e eu participei com um conto e havia um tema que era o amor, tá? E eu acho que não é tema batido, não. Eu acho que a gente precisa falar muito de amor, a gente tem que estar. E a gente pode falar sobre o que a gente quiser, né? A realidade é essa, né? A gente pode escrever sobre o que a gente quiser, né? Porque também, às vezes, nos impõe que escreva só sobre determinados assuntos. Apesar desse aqui não ter sido um amor assim tão bem correspondido à história que eu escrevi, porque era uma mulher que ela vivia no subúrbio, e o marido era porteiro na Zona Sul. Então, ela tinha muita vontade de ir lá conhecer aqueles espaços que o marido ocupava. E ele se afeiçoara aos modos, os costumes das pessoas de onde ele trabalhava, né? Ele vinha à casa só nos finais de semana, mas ele realmente gostava de estar lá. E ele nunca levava. E ela queria conhecer a praia, e um dia ela foi lá de surpresa. Ela falou assim: eu acho que ele vai gostar, eu vou fazer essa surpresa, e ela foi. Bom, ela reconheceu de longe e ele estava feliz e de mãos dadas. Abriu mais ainda os olhos, incrédulo. Poderia não ser. Levantou a cabeça, olhou de fato. O homem que lhe torturava com um silêncio arrogante estava a poucos metros, de mãos dadas, gesticulando, sorrindo. Os dois pés fincados na calçada de pedrinhos, um coração vazio e a casquinha de sorvete na mão. O primeiro impulso diante do seu erro foi o de voltar correndo e fugir. O casal avançava, a distância entre eles ficando cada vez mais curta. Misturava-se aos desconhecidos, aos ruídos dos carros, às ondas batendo. Pensava ser possível ouvir o que José falava. Lia em seus lábios palavras que não ditas ou ditas. Surpreendia-se com a própria coragem de continuar, insistir e ter a certeza de que era José. Adivinhava o que o medo seria capaz de fazer. Não correria. Por uma fração de segundos, se cruzariam. Lhe levará um susto. Farei com que ele não diga nada. Sofria por não ter obedecido. Por que havia dito sim para si? Não deveria ter vindo. Por que tentou mudar a inércia da vida? Desejou tornar-se invisível e tudo continuaria como antes. Avançava sem alterar a velocidade dos passos. Havia vantagem dela não ter sido vista. O casal, em sentido contrário,
Seria um encontro rápido. Talvez nem fosse reconhecida. Rosa sempre foi quase invisível. Sentia na boca o morango amargo, enquanto o casal avançava. Eu não vou ler o último pedacinho, não. Está aqui, ó, no Juntas e Diversas. E, em 2019, a FLUP, essa Festa Literária das Periferias, homenageou a Carolina Maria de Jesus. E aí, então, foi feito um concurso para participar, e nós tivemos uma formação, né? Formadores como o Itamar Vieira Júnior, a Eliana Alves Cruz e outros deram aulas durante o mês e depois culminou nessa coletânea aqui, que é o Carolinas. Eu, então, participei como aluna da Eliana Alves Cruz e tenho aqui a minha crônica sobre o carnaval. Nesse aqui, Carolinas, a nova geração de escritoras negras brasileiras. E, em dezembro, saiu esse livro aqui, que é feito por mim e com a nossa professora de literatura infantil e juvenil, a professora doutora Cíntia Barreto, que é Educação Literária para Crianças Plurais. E, justamente, eu tenho 3 capítulos, ela 3, e os meus capítulos referem-se à literatura infantil negra e afro-brasileira e relações étnicos raciais, representatividade e repertório cultural. É um livro teórico. Esse ano ainda tem um livro meu para ser lançado, um livro infantil. Que ótimo, querida. Comentário completamente descartável. Aquele texto que você leu um trecho é para ouvir ouvir a luz do domingo no parque, né? Ah, sim. Não. Sim, exatamente. É daquele jeito. Exato, sabe? Ouça ouvindo domingo, leia ouvindo domingo no parque. Isso, sim. A roda O gigante, Plínio, sorvete de limão. Exatamente, olha o sorvete, a rosa, vermelho, né? Exatamente. E o com Plínio, certeza. Oi. tanto eu quanto a Clarice, a gente também tem mais 2 lançamentos, mais 2 antologias ainda esse ano para estar saindo. A gente tá juntas no livro de crônicas, numa antologia, não é mimimi, que é só de mulheres, e a gente está num livro de poesia, substantivo feminino plural, também coordenados pela Cíntia Barreto, que é a nossa coordenadora da pós-graduação, e a gente está aí juntinho, aí, Não, bombando. e tem assuntos, né? Tem assunto, eu até falo, estamos vendo, estão trabalhando. Eu tenho uma editora e essa editora está lançando um livro Mãe Preta, Filha Preta, que é sobre e não é mimimi, né? Não é mimimi, como a Clarice me falou, não é modinha. É você trazer esses temas, trazer essas conversas, trazer essas questões, né? Essa nossa literatura cabe tudo, né? Cabe a gente falar sobre essas questões, sabe? Falar que você é uma mãe preta, que você é uma filha preta, que você é mulher, que é mulher plural, mãe atípica, é tudo cabível e são histórias, né? Dentro dessa nossa memória, dentro desse nosso conhecimento. Eu acho ótimo, eu tenho muito orgulho de estar vendo, estar ouvindo, estar vendo vocês. Eu acho muito, muito interessante. Gostei bastante, não nem fazendo um apanhado, mas a gente está lembrando dessa questão da memória. Cartas para a Esperança, a história da Esperança Garcia, né? É que é dela que veio tudo, né? Essa questão veio tudo. Como alguns falam que seria uma petição, eu vejo mais como um texto, né? Um texto literário, né? Muito interessante, muito bacana, que joga com o leitor, né? Isso é um orgulho para gente poder ouvir. Fazer mais um pedido antes da gente fazer a nossa estante preta. Um texto de cada uma, por favor. Clarice, por favor. Ela está falando, assim, tá por isso, tá, né? Tá sem o microfone. Fazer um trecho Clarice, aqui. Fazer um trecho do Carolina. Sapato novo e pé no chão. O mosaico de plumas e esplendores descia o morro em procissão, colorindo o ocre de uma favela das bocas e dos becos, fechados e silenciados. Gritaríamos na avenida a violência, os apagamentos, os preconceitos e a morte prematura dos nossos filhos, entrelaçando ficção e as narrativas íntimas de nossos diários, de lutas e de resistência.
Eu flutuava carregando o estandarte, e Moreno beijava a minha mão. Ele era João, meia calça branca, luva, peruca e coroa de ouro. Era o almirante negro. Era o Moreno, rei, libertando a favela. Eu era Carolina, escritora da minha história. Olhava para os meus sapatos dourados e neles via refletidas minhas dores e sonhos. Eu era o papel e Moreno era o mar. Sonhávamos com a fama, televisão, jornal, capas de revista. Porém, na passarela, a comunidade faz número, mas os holofotes roubam-nos o brilho e giram sobre as estrelas dos horários novos. Esse é sobre carnaval, e eu desfilei aqui na Renascer de Jacarepaguá, num enredo lindíssimo, Papel e o Mar, em homenagem a Carolina Maria de Jesus. Eu era da ala da comunidade, com mais de 300 na ala, mas eu achava que eu era a Carolina, passei o sambódromo inteiro me achando Carolina e achando que o meu marido era o almirante negro, tá? Porque a gente vive Maravilhosa. de sonho também, né? Com certeza era. Com certeza era. Virgínia, Maravilhosa. Eu vou ler um trecho da minha carta, no livro Cartas para Elas. Que prazer ser arrancada da dor de existir por suas mãos, por seu humor, por sua presença, por você, Amora. Se eu tivesse essa tal de maternagem, talvez Amora fosse um nome para a filha que não tive. Mas eu descobri que ser mãe é ser amor eterno. Eterno, entende? Sem fim. Não estou pronta. Definitivamente não estou preparada para um compromisso tão sério. Nem sei se estou para viver. Viver é verbo. Mas não como os outros. Traz em si a função de ligar o sujeito aos seus estados ou modos. Se viver diz respeito ao sujeito, no caso a mim, por que não respeitar os meus modos e os meus estados? Nem todos os dias eu sou ação ou palavra. Às vezes sou silêncio. Fico ali, latente, como lagarta no casulo. Nesses dias, quero paz e não ser a mulher guerreira que o mundo exige que eu seja. Pensar em você me faz escrever e me devolve o poder da narrativa, o direito de registrar que não sou obrigada a ser forte o tempo todo e que também não sou quem eles querem que eu seja. Gesto a palavra em mim como enciclopédia de conhecimentos não liberados e gero amor a tantas que, como você e eu, precisam nascer de novo, quantas vezes for preciso, até se dar conta de que são partículas do universo feminino, explodindo, evoluindo e transformando. Isso é só um trechinho do texto que está não, em mas carta. isso é para lá do importante. Na volta, eu quero que vocês deem um serviço. Vamos dar um serviço. Onde a gente pode adquirir esses livros? Certo? Beleza? Então aí vou pedir licença para todas e para todos, mas é importante, é aquele pedido que eu sempre faço. Assine o canal, vamos lá, por favor. E agora estamos nessa estante preta, tivemos uma dela, mas vamos aqui trazer um parceiro aqui. Pedro Machado, A Primeira Pedra, esse livro que ele sai pela Malê Editora. E tem essa sinopse escrita pelo Renato Nogueira. O que o Renato Nogueira fala? A Primeira Pedra é um livro que impacta por suas diversas camadas. Por um lado, se trata de um dispositivo de alfabetização sobre os bastidores do pluriverso cristão evangélico brasileiro. Ao mesmo tempo, um exercício literário em que Pedro Machado desenvolve aspectos relevantes sobre o mundo que, à primeira vista, atirar a primeira pedra parece ser uma regra. Mas como a condição humana não se curva a meia dúzia de princípios, os contos escapam de vários clichês, sejam aqueles vindos da imaginação de quem não habita os territórios evangélicos, tanto quanto sobre os nativos cristãos protestantes pensam sobre o mundo. O livro é um convite para humanizar uma população atravessada por estereótipos baratos e a estética proselitista dos donos da verdade. Pedro Machado não se curva a nada disso, expõe contradições humanas, explora
feridas vivas e, junto com as cicatrizes, o pecado. A vida do crente surge com minúcias e requintes dos papéis do medo, do amor vivendo lado a lado, ao mesmo tempo que se trata de um livro que quer ser devorado como se o apocalipse pudesse acontecer a qualquer momento. Ele também exige o tempo certo das coisas. O tempo de nascer, o tempo de crescer, o tempo de ter, tempo de digerir a leitura. A Primeira Pedra, Pedro Machado Contos, editora Malê. O livro seguinte é Doremar, Odisseia de Histórias, de Itamar Vieira Júnior, da editora Todavia. E essa coletânea também de contos explora temas como ancestralidade, resistência e a complexidade da vida no Brasil. Ela reúne histórias que mergulham em personagens marcantes, ricos, importantes, né? E isso tudo tem um fio condutor que só quem lê, só quem está lendo, vai poder perceber. Ele utiliza, o Itamar utiliza uma narrativa muito interessante, muito importante para ser lida. Doramar ou a Odisseia das Histórias. Itamar Vieira de Souza, editora Todavia. E esse, por fim, é o Preto no Branco, o livro vivo, né, de Roselete Fagundes de Alves e João Josué da Silva, da editora Cruz e Souza. Esse livro está com acesso livre, então ele está aqui nos comentários. Né? É uma obra que também reúne testemunhos que tecem a história da resistência dos negros e negras na comunidade quilombola de Ribeirão do Cubatão. E aí traz esse sul, né? Esse sul, essa Santa Catarina, né? Embranquecida que acontece, mas como ela é preta, como ela tem toda a questão como ela fala, é o exercício, né, da existência de um território negro. Então esse livro tem um acesso livre, por favor, vão lá, vejam. Preto no Branco, um livro vivo, editora Cruz e Souza. E é isso que eu peço a todos e todas. Deixe seus comentários, suas perguntas, sua sugestão, né? Que essa parte é importante para todos e todas. E vamos lá, continuando essa importante conversa aqui. Prezadas. E aí, como é essa nossa história preta? Como que a gente trabalha? O que a gente traz? É? Para onde a gente está indo agora? Clarice, Virgínia, como vocês estão indo? Para onde vocês estão indo com as suas escritas? Por favor. Vamos lá? Quem primeiro? Para onde a gente está Acho que travou um pouco a Virgínia. indo? Clarice, vai você primeiro, por favor. Eu posso começar. Bom, Ah, o que eu falei a minha pesquisa do mestrado, eu acredito, a Angela Mãe jogava fora, não queria mais e entregava, e aí era onde chegava, ou então tinha que ir para a biblioteca popular e sentar lá e ficava horas. Os livros eram os meus amigos, né, eram os meus conselheiros, e hoje, quando eu tenho o prazer de pegar um livro e abrir, e o meu nome está lá como autora, é algo que é surreal, me tira do meu lugar e prova para mim assim: você pode, você pode, e está mostrando a que veio. É nesse momento que eu me encontro. A ideia de ter mais uma antologia, outra antologia que ainda vai sair esse ano. Tem o meu livro infantil que está pronto, mas que eu ainda não consegui editora. Mas, assim, por que você está fazendo isso? Teve uma pessoa que me perguntou, por que você estuda? Por que você escreve? Porque lá atrás eu sonhei e me disseram que eu não podia, que não era um lugar para mim de pertencimento. E eu entendo que eu posso estar em todos os lugares, porque todos os lugares me pertencem.
Eu preciso ter esse entendimento. E quando eu me venço, eu mostro para os meus filhos. Você também pode. Tanto que a minha filha caçula quer fazer medicina, a mais velha está fazendo turismo. E o pequeno, que até então não queria nada, quer fazer faculdade. Então, assim, eu consigo mover não somente os meus sonhos, mas os sonhos de outras pessoas, né? Crianças que olham para mim, eu quero ser igual a tia Virgínia, eu quero ser igual a tia Virgínia, eu quero também estar num livro, eu quero estar num filme, eu quero fazer teatro igual a tia Virgínia. Isso para mim é lá em cima. E o que foi interessante, a gente perdeu o começo, mas você conseguiu retomar para a gente, foi muito legal, porque teve um Teve um delay. lapso, teve um delay, mas olha, perfeito, querida. Obrigado mesmo, assim, dessa, dessa lembrança. E é louco isso, né? Não dá para deixar de observar como que é essas histórias, assim, né? O pessoal continua fazendo uma coisa. Pô, já fizeram com Caroline, ela provou que você. Aí querem fazer com Virginia e vão fazer com outras coisas, e sempre estão tomando na. Parem de fazer isso. Né? Parem de fazer, nos preserve, porque você vai tomar na cara. Já tomou com Carolina, já tomou com tantas outras, né? Por que a gente estuda? Porque é bom, porque é gostoso, porque a gente precisa. Clarice, por favor. Eu tenho, além da questão da ficção, eu sou uma estudante, uma pesquisadora, né? Então, quem quiser procurar lá nas plataformas acadêmicas, a minha pesquisa de mestrado é Carolina Maria de Jesus, a preservação da memória e o impacto na contemporaneidade da literatura produzida pela mulher negra brasileira. Então, eu estudo a partir da interseccionalidade, né? Dessa alegoria das avenidas, né, do posicionamento das pessoas em avenidas e como esses marcadores de opressão, né, vão atingir as pessoas. No caso de Carolina, você está posicionada ali numa encruzilhada, recebendo fluxos contínuos, né, de diferentes direções, por ser uma mulher, por ser negra, morar em favela, ter pouco tempo de escolaridade formal, embora fosse bastante leitora e soubesse bastante coisas, né? Mãe de filhos de pais diferentes, mãe solo, então tudo isso vai agregando para os apagamentos. Embora a gente saiba que existem outros fatores, né? Como você mesmo citou aí, né? A Ruth Guimarães, por exemplo, é uma intelectual e teve um apagamento também pioneira, né? Dentro dessa questão do maravilhoso, dentro da literatura, né? E vem o quê? A partir do estudo, a partir de pesquisadores, retorna. Então, é importante também que a gente, na academia, traga a pesquisa e que traga mesmo quem esteve apagado e que a gente coloque luz aí, porque elas é que abrem nossos caminhos e que possibilitam que a gente esteja aqui hoje. Então, esse livro aqui, Educação Literária para Crianças Plurais, ele está disponível nas plataformas, né, de venda de livros, como a Virginia falou, a educação literária mesmo é principalmente para educadores e pais, mas é público geral também, porque a questão do letramento, né, do letramento racial, não é de responsabilidade apenas de nós, pessoas negras. Aliás, todas as pessoas devem estar envolvidas, né, para que a gente viva realmente uma sociedade mais justa, que a gente tenha direitos inclusive já previstos em leis, mas que realmente seja cumprido, e para que todas as crianças tenham o direito de sonhar, assim como os filhos da Virgínia estão sonhando, para que todas as crianças tenham o direito de sonhar e tenham o direito de ser feliz, né? Então, Com- é isso. eh, Clarice, dá o serviço, por favor. Que editoras tem esse livro? Ah, Como é que. verdade. Educação Literária para Crianças Plurais é a editora Troia. Troia. É da É, onde essa editora? novinho, hein? Oi? É da onde essa editora, Troia? É São Paulo. São Troia Paulo. de São Paulo está distribuído no Brasil todo. Tá? Beleza.
Beleza. Vamos lá, vamos fazer, estamos nos nossos momentos finais. Eu vou fazer um outro, voltar a fazer aquele pedido, um texto de cada uma, por favor. Agora vamos lá? Aí, enquanto estão procurando o texto. Pode ir, Virgínia. Deu um delay para mim, eu não ouvi. Pediu o quê? Um texto, querida. Um texto seu, porque Um a gente texto, já está nos nossos momentos finais. Um texto seu, por favor. um texto meu, ok. Então vamos lá. Texto que eu gosto muito, metamorfosear. Responde para mim, por favor. Às vezes me sinto tão obsoleta. Toda lagarta se transforma em borboleta. Essa rotina de lagartear na espera do casulo, nela, só me anulo. O sono não me tira a dor. O sonho da inocência, o sono da indolência. A feia lagarta quer voar, mas segue lentamente sua natureza de um ser sem nenhuma beleza. Sem sentido, segue a comer, envolvendo-se em uma capa de gordura, mas sua essência é só doçura. Segue a cumprimentar cada borboleta que a vem desdenhar e afirma para si mesma: um dia eu vou voar. Hoje, depois de adormecer, tão frágil e pálida, alguém encontrou uma crisálida. Por isso eu torno a perguntar, uma questão de ampulheta. Toda lagarta se transforma em borboleta? Depois de um poema, sempre é legal deixar passar todas as coisas assim para a gente poder digerir, né? Clarice, por gentileza. Um amor de muitos carnavais. Zeca olhava para trás enquanto era empurrado violentamente para dentro da viatura. Rapidamente viu o rosto paralisado do amigo Moreno e, numa sutil manifestação, mostrava-lhe que ainda o desejava. Zeca sabia que agora sua relação com Moreno acabava em confetes. Olhando para o passado, lembrava das partidas de videogame recheadas de biscoito e leite condensado, com um amigo que queria ser famoso, cantor, ator, bailarino. É ficção, mas na realidade a gente sabe, né, que é esse menino preto, né, que é impedido de entrar nos shoppings, né, ou nos, o que as pessoas negras, de uma maneira geral, são confundidas nos lugares de convivência apenas como serviçais, e aqui a gente não está falando de profissão, porque todas elas são importantes, mas algumas pessoas não entendem ou não concebem o fato de nós estarmos num aeroporto, ou num restaurante, ou num show, apenas para nos divertir, ou porque a gente vai viajar, né? Porque a gente está utilizando daquele espaço também como consumidor. Então, essa história é sobre isso também. Sobre isso. Beleza. Vamos lá fazer aquele momento, aquela sugestão, né, para ver nesse nosso canal, relembrando, né, que oferecer essa ótima conversa para Kise de Paula Aguiar, Josina Cunha e Sheila Martins. E a gente relembrar essa kizumba que nós tivemos também, que foi deliciosa, de Tayá, né? Essa artista multiartística que está São Paulo, Rio, Florianópolis, em todo lugar. E uma parceira, Rosi Brasil, também, fazendo todo o trabalho, todas as questões dela, muito interessante. E é isso, é essa ideia, é essa conversa. Eu agradeço muito a presença de vocês, a gentileza, né? A parceria da gente poder ter conversado foi muito bom, muito importante. Agradeço. Obrigado, queridas. Muito obrigado assim, ter dedicado esse tempo, essa disponibilidade para a gente poder conversar. Aprender um pouco de vocês, está aí. Vamos lá, vamos seguir, vamos lá, assine o canal. Veja o trabalho de Virgínia, né? Que aí a declamação dela dá um gostinho de saber como que ela é interpretando, né? Como seria, né? Deve ser interessante, né? Como que é esse trabalho. A Clarice, ela foi muito precisa de dar esses gostinhos, dar esse molho dessas histórias, dessa prosa dela, muito interessante. Então, ó, nossa obrigação é ler Virgínia, ler Clarice, muito. Clarice Campos, Virgínia Moraes, né?
Temos nome e sobrenome. Muito obrigado, querida. Eu que agradeço, Plínio Camilo. Muito agradecida pela conversa. Agradecer demais a Virgínia, essa mulher maravilhosa, artista, multiartista, né? Porque, Ah, sim. antes eu quero falar uma coisa, isso é importante. Eu convidei primeiro a Virgínia. Clarice veio como um grande presente. A Virgínia falou: eu sou tímida, não vou conseguir falar. Sabe, ela fez charminho. Ela fez charminho, Clarice. Né? A Ela queria me potência que. convidar. Não, eu acho ótimo. Para mim é um presente, foi um ótimo presente. Mas falar não faz charminho. Convida direto. A potência que é a Virgínia, muito obrigado. Estou assim, Maria Luísa, volto a falar, agradeço muito. Virgínia, agradeço ter estar Clarice. Clarice, agradeço vocês terem vindo, abrilhantou esse nosso meio demais, esse nosso programa. Muito obrigado. Virgínia. É, eu não, eu sou muito tímida. É tanto que o teatro entrou na minha vida exatamente para me colocar, me tirar desse espaço de timidez. Então, eu aprendi através do teatro a controlar. Mas eu sou uma pessoa muito, muito tímida. Assim, a Clarice está aí comigo já há alguns anos na estrada. Eu sou aquela que fico lá atrás, não falo nada, só observo. Aí alguém fala assim, Virgínia, aí eu vou quietinha, venho, oi, eu tô aqui, aí eu falo, mas eu sou muito, muito de fato tímida, mas eu agradeço de verdade, é uma oportunidade, Clarice veio para segurar a minha mão, até porque ela segura a minha mão normalmente, naturalmente, e uma coisa que eu tenho aprendido, né? Vidas negras importam, importam sim, mas a gente precisa estar junto, segurando a mão um do outro. Se não tiver esse apoio, essa corrente de eu estou aqui, vamos embora, estou junto, a coisa não acontece. Então, assim, sou grata a você, Plínio, sou grata a Maria Luísa, que me indicou, sou grata a Clarice por ter aceito o convite, estar dividindo comigo esse momento, e assim, que nós possamos nesse pouco tempo de bate-papo, impulsionar a outras pessoas a saírem dos seus lugares, se moverem e, pô, eu também quero isso, eu vou correr atrás, eu vou acontecer, e vamos embora! A gente está aí, a gente segura a mão a tua mão, vamos embora com a gente. Virar borboleta, virar lagarta voadora, virar uma borboleta rastejante, mas é assim, estamos A juntos, minha né? lagarta não virou borboleta. Com certeza. E não, isso foi muito interessante também. Eu não faço muito isso, mas é legal você falar como teve camadas as nossas falas, como teve camada a fala de vocês. Né? Isso que é interessante dessa nossa literatura, o tanto de camada. Não é uma questão, é uma questão que você pode ler e se emocionar, mas é ler, se emocionar e ecoar. Né? O texto da Clarice ecoa, esse texto da Lagarde ecoa, e é isso que é a nossa literatura. Nossa literatura, ela ecoa. Muito obrigado, queridos. Agradeço. Até! Tchau.